Boa noite, gente. Eu tô pegando os slides aqui, tá? Eu vou pegar o slide que a gente vai fazer hoje. Bom, gente, então, boa noite para vocês. Aula passada a gente tinha visto aquelas 3 letras, né? A B1, a B2 e a B3. Então, agora a gente vai ver ao finalizar essa parte, tá? Quando a gente vai falar de refluxo mínimo, número de estágios mínimos, eu vou explicar aqui para vocês e a gente vai fazer um exercício em que a gente acha isso daí, tá? Bom, pode colocar o nome aí no chat, vocês já estão colocando, né? Bom. Então, gente, aqui né, como essa terceira parte da matéria, a gente vai estudar a parte de número de estágios mínimos, o refluxo mínimo e a eficiência, tá? Então, aí é uma complementação da parte, né, finalização da parte que a gente estava vendo. Então, vamos ver aqui. Deixa eu só pegar uma outra figura aqui. Vou trocar essa figura que tá aí pela figura aqui, só um minutinho. Bom, gente, então começando aqui, ó, vamos lá. O que seria o número de estágios mínimos? Quando eu falo em estágios mínimos de separação por destilação, ocorre quando a alimentação é inserida no estágio em que verifica-se graficamente a interseção das linhas operatórias, das seções e da retificação. Então, olha só, quando a gente está trabalhando com o refluxo total, né? Quando a gente está trabalhando com refluxo total, a gente trabalha com o número de pratos mínimos, tá? Então, o mínimo de pratos que a gente pode ter. Para a gente traçar esse número de pratos mínimos, acontece o seguinte, para a gente saber qual que é essa quantidade, o que a gente vai fazer? A gente não vai traçar, né, as retas aqui de retificação, a gente não vai traçar essas retas, a gente só vai pegar o quê? A curva de equilíbrio normal, que é essa parte aqui, tá vendo? Ó, vou aumentar aqui. Nós vamos pegar a curva em que a gente fazia as retas e não vamos traçar nenhuma reta, tá? E fazer né, pegar aqui o XD e o X do resíduo e fazer os nossos pratos sem aquelas curvas. Isso aí seria
ao número, quando a gente está trabalhando com refluxo total, então a gente tem números mínimos de estágios, tá? Então, esse aí seria quando a gente trabalha com o número mínimo de estágios. É só a gente não desenhar nenhuma linha e só fazer essas retas aqui na curva aqui, né, entre a curva y igual a x e a curva de equilíbrio, tá? Agora, existe uma outra condição. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com refluxo total, o refluxo, né, tendendo ao infinito, a gente acha o número mínimo de pratos. Agora, a gente vai trabalhar com refluxo mínimo. Refluxo mínimo é um valor que a gente acha, tá? E quando a gente acha o refluxo mínimo, a gente trabalha com um número infinito de pratos. É o contrário daquele outro caso, tá? Então, olhando aqui sobre o refluxo mínimo pode ser definido como a razão de refluxo que requer um número infinito de estágios para que se obtenha a separação desejada. Então, no primeiro caso, a gente trabalha com refluxo total, e tem número de pratos mínimos, e nesse caso, a gente trabalha com refluxo mínimo, ou seja, se o refluxo diminui, gente, se a gente diminui a quantidade do refluxo, aí a gente vai precisar de mais pratos, né, para ter mais eficiência. O refluxo mínimo é a quantidade de pratos o refluxo mínimo é o valor que vai dar o número de pratos máximos infinitos. A gente não vai conseguir calcular o número de pratos aqui, tá? Porque aí vai dar perto de infinito, é o refluxo mínimo. Então, a gente sempre tem que trabalhar acima, né, ali do refluxo mínimo. Corresponde à condição em que as capacidades do condensador e refervedor são mínimas, tá? Quando o R diminui, a inclinação da reta da seção de enriquecimento diminui. O ponto de interseção dessa reta com a linha Q se aproxima da curva de equilíbrio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Esse aqui seria o desenho normal, né, que a gente teria. Agora, quando a gente tem a situação quando a gente tem a situação de refluxo mínimo, essa parte, né, esse triângulo que a gente faz aqui, né, são as linhas, aqui é a linha de enriquecimento, ou a linha de retificação, a linha de distorção e alimentação, ela sobe tanto que ela encosta na curva de equilíbrio. E aí a gente não consegue calcular o número de pratos, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui é a situação que eu trabalho com refluxo mínimo, tá vendo? Então, eu faço a linha de operação da retificação, a da distorção e da alimentação. E ela faz uma interseção com a curva de equilíbrio. Então, na hora de você traçar os pratos, olha, tem um estrangulamento aqui, você não consegue calcular o número de pratos. Então, por isso que aqui é a condição mínima, né? Onde as condições são mínimas. Então, a gente determina essa condição para a gente sempre estar trabalhando acima dela. Porque aqui a gente não teria como calcular o número de pratos, né? Que a gente teria, tá? Então, seria isso daí que acontece, tá? Assim, ó, que o ponto de interseção coincide com a curva de equilíbrio, corresponde à mínima inclinação da reta da seção de enriquecimento. Nessa situação, temos a condição de refluxo mínimo e o número de estágios necessários para realizar torna-se infinito. Então, como é que a gente vai trabalhar com alguma coisa com um número de pratos infinitos, tá? Então, a razão de refluxo mínimo, a gente anota aí, seria esse valor aqui, tá? Aí eu vou explicar para vocês o que é esse xzinho, tracinho, né? E o y, tá? Se vocês quiserem desenhar esse gráfico aqui, também seria importante, porque a gente acha esse y' e esse x' nesse gráfico aí, tá? Eu vou explicar o que ele é. Vou dar um tempo para vocês copiarem. Então, espera aí, só para copiar aqui. Tá. E não passou nada não, você só tá explicando, né? Até agora? Só expliquei. Eu vou fazer o exercício Beleza. assim que eu terminar de explicar. Beleza. Presidente, a gente não sabe claramente aqui.
Sabrina. Sabrina. Ô, Rodolfo. Pode falar. Essa fórmula aí é de quê que você falou aí? Essa fórmula do refluxo mínimo. Aqui a gente vai achar o R mínimo, tá? Beleza. Gente, eu vou mandar uma lista aí pra vocês, tá? Para que dia? Pro final da semana da prova. Na sexta-feira, dia 30. Ô, Sabrina, Terminaram essa de parte copiar? do gráfico aí você já explicou? Já. Você se importa de repetir de novo? É porque eu acabei chegando atrasado do serviço, eu não consegui acompanhar o gráfico, não. Não, aqui eu falei que essa condição, essa fórmula, é a fórmula do refluxo mínimo. A gente vai calcular que é o refluxo mínimo, tá? Uhum. E o refluxo mínimo é a condição em que vai acontecer. Quando a gente trabalha, quer ver? Deixa eu passar o slide aqui. Tem uma travada aqui. Deixa eu voltar no slide anterior. O pessoal estava copiando. Deixa eu só falar aqui rapidinho, então. Aqui era a condição que a gente fazia, né? Quando a gente tem a condição de refluxo mínimo, esse triângulo que a gente fazia, ele vai subir e vai encontrar lá com a reta de equilíbrio. Deixa eu voltar lá para o slide, que os meninos estão copiando. Então, o que acontece? Esse triângulo ele vai subir, ele vai aumentar, ele vai ficar perto da linha de equilíbrio. Então, ele vai fazer uma interseção aqui, ó, na linha de equilíbrio. Aí, nessa condição, a condição, a gente tem que trabalhar acima dessa condição. Porque aqui o número de pratos que a gente acha seriam infinitos, porque aqui tem uma interseção, tá vendo? E a gente não consegue determinar esse número de pratos. Então, esse aqui é o refluxo mínimo, tá? Aí, eu pedi para copiar o gráfico e copiar a fórmula. Porque a gente vai precisar saber o que é o y', o x' e eles estão no gráfico. Entendi. Só que aí, no caso, aí, se fosse no caso, aí teria que fazer 2 gráficos, um para cálculo dos pratos, outro para refluxo? Não, aí esse aqui seria mais uma alternativa, mais uma letra. A gente fez a B1, a B2 e a B3. Aí a letra C, por exemplo, seria calcule o refluxo mínimo. Aí você simularia essa condição lá no seu desenho, né? Você aumentaria aqui sua linha da alimentação e via onde interceptava aqui na curva de equilíbrio. Aí você acharia aqui, tá? Aí aqui é uma condição que a gente determina para a gente trabalhar acima dela, né? Aí, no caso, é porque a curva de equilíbrio aí a alimentação aí é líquido e vapor. Não, aqui a alimentação pode ser de qualquer forma. O negócio é o refluxo mínimo.
o quanto que você teria de refluxo para essa operação tá acontecendo. Porque quando acontece essa situação aqui, ó, você não consegue determinar o número de pratos. O número de pratos tende ao infinito. Porque tem esse estrangulamento aqui, tá vendo? Essa interseção aqui. Então, isso aqui é uma Entendi. condição para você não trabalhar com ela, trabalhar acima dela. Tá? Ah, tá. Entendi. Mas mesmo assim, na hora que você vai puxar no gráfico, você depende da alimentação, né? Pro sentido que tá indo. Pra você estrangular. Você vai ver o X você vai ver o X e o Y justamente pela alimentação. Aí você vê onde que a alimentação corta, você vai ver Aí, onde que os outros vão encontrar também. Aí você vai olhar o X', vai ser esse aqui, ó. Aonde a alimentação cortou a curva de equilíbrio, tá vendo? Esse aqui vai ser o seu X'. Você vai jogar aqui, ó, entendi. tá vendo? E seu Tá. Y' vai ser esse daqui, ó. Aonde a alimentação cortou a curva de equilíbrio, tá? Entendi. É justamente Beleza. isso que eu ia explicar. Tranquilo. Obrigada. De nada. Por mim, pode passar aí, ô Sabrina. Tá. Vocês entenderam o X' e o Y' que eu falei? Então, ó, como é que eu Não vou prestei fazer? atenção, não, que eu tava copiando aqui. Então, a gente vai usar essa fórmula para a gente achar o refluxo mínimo, tá? O XD a gente vai ter no exercício, né? A gente já trabalha com ele. Para eu achar o X' e o Y', o que eu vou fazer? Eu vou alongar a curva de alimentação, né? Aqui. E vou ver onde que ela encontraria a curva de equilíbrio. Ela encontrou aqui? Então, aqui, ó, é o meu X', aonde que tá vendo? A linha da alimentação cortou aqui a curva de equilíbrio, é o meu X', então eu vou jogar ele aqui na fórmula. E esse aqui seria o meu Y', e eu jogaria ele aqui na fórmula, tá? Que aí você vai simular como se tivesse encontrado aqui mesmo na curva de equilíbrio, tá? Bom, aqui, gente, é uma situação em que a gente tem misturas... Oi. Eu tô acabando de copiar. Deixa eu só tirar uma foto ali, por favor. Pronto. Tá, vamos lá então, gente, aqui. Aqui também são curvas de equilíbrio, né? Assim, de misturas de sistemas não ideais, por exemplo, de misturas azeotrópicas, né? Então, aqui a gente vê que também acontece a situação de refluxo mínimo, tá vendo? A gente vê que aquele triângulo que a gente faz, ele não fica abaixo da curva certinha, ele intercepta a curva de equilíbrio, né? Aqui a nossa curva de equilíbrio é um pouco diferente, porque trata de uma mistura não ideal, um sistema não ideal, tá? Então, aqui também a gente tem a situação de refluxo mínimo, tá? Onde encosta aqui, um dos lados vai encostar na curva, tá? De equilíbrio. Então, aqui, ó, nessa situação, temos a condição de refluxo mínimo. E o número de estágios necessários para realizar a separação tornam-se infinitos, tá? É onde vai tangenciar um dos lados. Bom, aqui, gente, não precisa vocês copiarem, não, né? O slide já tá lá no WebGIS. Aqui, olha, só vou mostrar para vocês esse exercício, a gente não vai fazer ele aqui agora, não. Mas aqui é só para me mostrar para vocês, tá? Um determinado exercício lá, ó, ele pediu o balanço de massa, ó, tá? Então, quer dizer que a alimentação entrava 100 mol por hora, né? Então, ele fez o balanço de massa e aqui embaixo o balanço por componente, né? Lembra, aqui vendo pela equação, a gente vê que a nossa alimentação era 45% de benzeno, o tanto de resíduo era 10% e o tanto de destilado 95%. Aí ele achou, né, a corrente do fundo, né, do benzeno, 58,8, e a corrente do topo, 41,2, né? Então, essa foi a primeira etapa, tá vendo? Na segunda etapa, o que ele fez? A reta da retificação, né? A reta da retificação, ela tem essa equação. O refluxo aqui a gente pode observar que era 4, ó, que ele jogou, né? Então, ele achou a reta, né, da retificação aí, pra gente ver que a reta da retificação foi y igual a menos 0,8x mais 0,19, tá? Então, aí ele pegou e fez a reta da retificação, né? Ele marcou aqui, ó, o 0,95, né? Eu acho que era 0,95, 0,95.
com 0,19. Então, essa aqui era a linha da retificação, tá? Aí depois, qual foi o próximo passo, né? Achar a linha de alimentação. Aqui, no caso, ele trabalhou com líquido comprimido, tá vendo? Que ele achou o valor do Q. Gente, essa fórmula do Q, tá? Essa aqui é a mesma fórmula que eu passei para vocês, só que ela tá escrita de forma diferente, tá? Então, o Q dele, ela deu 1,195. Então, como o Q dele é maior que 1, significa que ele estava trabalhando com líquido comprimido, tá? Então, aí, ó, a temperatura de bolha era 93,5 e ele estava a temperatura de 54,45, tá? Então, ele achou que, depois de ter achado que ele fez a linha da alimentação, né? Aí a linha da alimentação seria essa daqui, ó, tá? Olha lá o Q de 1,195. Aí ele achou a linha da alimentação, tá? Aí aqui, o que ele fez? Selecionou pontos, né, para jogar na linha da alimentação, né? O primeiro ponto dele aqui, ele colocou y igual a 0 e x igual a 0,376, né? Então, ele fez aqui a reta da alimentação, ó. Então, essa aqui seria a reta de alimentação dele. Percebam também que a inclinação da reta da alimentação, ela tá para lá. Quando é líquido comprimido, ela vai para lá, tá? Então, pronto, aqui tá a linha da alimentação, tá? E depois, né, ele pegou a interseção e ligou aqui quem? A reta de distorção, a reta do fundo, e fez o nosso famoso triângulozinho, né? Então, aqui mesmo ele ia traçar os pratos, ó. Então, olha, traçando os pratos, ele achou que quase 7,5 estágios aproximadamente, tá? E aí ele concluiu que a alimentação estava no 5º estágio, né? Aqui onde estava mais próximo a linha da alimentação, aqui ó, no 5º estágio, o prato da alimentação. Aí depois, né? Então aqui a gente tinha feito até a aula passada até essa etapa, não é? Aí agora perguntou qual que era o refluxo mínimo, tá? Então, para ele achar o refluxo mínimo desse exercício, ele pegou, né, a equação. O XD dele era 0,95. E aí, o que ele fez? Ele prolongou a reta da alimentação e viu onde bateu. Aí, ele marcou os 2 pontos onde a reta da alimentação bateu. Ele marcou em 0,49 e em 0,705. Então, o X' dele era 0,49, ele jogou aqui. O 0,705 ele jogou aqui em cima e ele achou o refluxo mínimo de 1,17. Então, ou seja, ali o refluxo dele foi de 4, né? Então, o mínimo que ele poderia trabalhar seria esse daí, né? Sempre trabalhar em valores acima desse aí. Lembrando que o refluxo, né, aumenta a eficiência do processo. Ô, Sabrina, então sempre o R mínimo, o refluxo mínimo, vai dar acima de 1 ou não? Não, aí depende do... Aqui, no caso, o que vai dar acima de 1 é o quê? Que a gente pode falar, porque aqui era líquido comprimido, né? Então, líquido comprimido, o que tem que dar acima de 1, tá? Mas aqui nem sempre não, aí vai depender da condição, das condições do exercício, tá? Tá. E o refluxo, ele vai ser atribuído para... Tipo assim, ele vai contribuir por qualquer tipo de forma que a alimentação tá, se ela tá toda vapor, se ela tá vapor e líquido, se ela tá líquido, ou vai ser mais uns do que outros? Então, aí, essa fórmula do refluxo mínimo, olha só, se você mudar a alimentação, a sua reta vai mudar. Então, provavelmente, seu X' e seu Y' vai mudar também. Então, ou seja, o seu refluxo mínimo, ele vai acompanhar aquilo que está sendo alimentado, entendeu? Então, por exemplo, aqui foi líquido comprimido. Nessa linha que você traçou, você conseguiu achar esses valores. Mas, por exemplo, se sua linha fosse para lá, fosse reta, né? Você acharia outros valores. Então, o refluxo mínimo seria diferente, né? E ele não tem unidade de medida, não? Não, o refluxo mínimo é uma divisão, que é a razão entre a quantidade de líquido e vapor. Então, acaba que as unidades se cortam. Beleza. Então, tá, esse refluxo mínimo, ele não tem unidade. Até no nosso... Quando falo no exercício lá,
o refluxo mínimo, ele fala o valor só, ele não fala uma unidade, tá? Porque é uma corrente dividida pela outra corrente. Então, Entendi. é só uma fração, é como se fosse uma fração, né? O resultado de uma fração. Beleza. Agora aqui, gente, olha só. Aqui é o caso do número de estágios mínimos. Enquanto esse aqui é o número de é o valor do refluxo mínimo, aqui é o número de estágios mínimos, ou seja, quando você tem um refluxo total, aqui é o caso de refluxo total, tá? É o contrário do caso do refluxo mínimo. Então, é o máximo que você pode fazer de refluxo. Então, quanto mais refluxo você fizer, menor o número de estágios você vai precisar, menor o número de pratos. Né? Porque você está aumentando a eficiência do processo, então vai precisar de menos pratos. Então, quando você tem a situação de refluxo total, como é que você vai fazer para achar o número de estágios mínimos, né? Para achar o número de estágios mínimos, igual eu falei com Quando é assim, vocês. você não... Pode falar, Rodolfo. É Rodolfo, né, que estava falando? Não, pode ir. Acho que você vai explicar o que eu ia perguntar. Pode continuar aí. Então, aí aqui, essa aqui era uma situação. Essa aqui já é outra situação. Essa é a situação de refluxo total. Então, quando o refluxo é total, o número de estágios é mínimos, tá? Para você achar o número de estágios mínimos, aí o que acontece? Não tem aqui nenhum traçado da reta da retificação, nem da alimentação e nem da desorção. Para você achar o número de estágios mínimos, você vai pegar o gráfico, né? O gráfico sem reta nenhuma, e fazer, né? Marcar aqui o XD de 0,95, tá vendo? O XB, né? E aí você vai fazer os seus traços sem aquelas linhas e ver o número de refluxos, o número de estágios mínimos. No caso aqui seria 5 pratos e 5,8, né? Pratos aqui. Então, essa é a situação de refluxo, de número de estágios mínimos, seria 5,8. Então, ou seja, no exercício que a gente fez, vai dar mais pratos, porque a gente tem um refluxo, né? A gente tem um refluxo que não é o total. Então, a gente tinha lá 7,5. Aqui, ou seja, você poderia trabalhar com essa situação, né? O mínimo que você ia achar era 5,8 pratos, né? Então, seria daí para mais. Isso aqui, então, não... Então, nessa questão, não precisa de fazer o cálculo, então, não. Não, essa questão é só pegar o gráfico, Isso. E marcar essa o linha pontilhada que XD. está no 4 aqui, como que eu ia achar ela? Essa aqui é a alimentação. É o Ah, 0,45, tá. tá? É o X, Beleza. a quantidade de Entendi. benzeno da alimentação, tá? Uhum. É só marcar eles aqui e traçar. Até Entendi. dessa. Beleza. Ô, Sabrina, os dois exercícios é o mesmo dado? É o mesmo exercício, só que aí a gente vai... Só mudou o refluxo. Isso, aqui, ó, a letra A, qual a quantidade de pratos? 7,5, né? Aí, letra B, qual que é o refluxo mínimo? 1,17. Letra C, qual que é o número de estágios mínimos? 5,8. Ah, tá. Tá? São 3 situações aí que a gente faz pro exercício. Entendi. Sabrina, eu não consegui visualizar. Foram esses estágios, não sei se é porque eu perdi o início da aula. Esse Eu não aqui? consegui visualizar esse 5,8, Ah, não, aqui aqui é uma situação em que a gente adicionou nos exercícios, que é a situação de refluxo, tem a de refluxo mínimo e a de refluxo total. Essa situação é quando o refluxo é total. Então, quando o refluxo é total, a gente tem um número de estágios mínimos, tá? Então, para a gente poder achar, na alternativa que estiver pedindo para o exercício, acha o número de estágios mínimos, né? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o gráfico, né? No caso, na prova, eu daria o gráfico para vocês limpinho. Em vez de vocês traçarem, né? Aqui nesse caso, vocês não vão precisar traçar a linha da retificação, nem linha da alimentação, nem linha da desorção. Vocês vão pegar o gráfico, vai pegar a região de equilíbrio líquido-vapor, tá vendo? Que é essa. E só traçar os gráficos, vocês vão traçar o gráfico normalmente, como se não tivesse linha nenhuma, tá? Encostando na linha aqui de baixo, ó. Vocês vão marcar o 0,95, aqui o 0,10, e vai pegar e traçar os pratos como se não tivesse linha nenhuma. Então, aqui deu 5,8 pratos, porque aqui, ó,
o resíduo era 10%. Então, o nosso resíduo, o 10%, ele termina aqui. Então, a gente não tem 6 pratos, a gente vai ter 5,8. Tá vendo que esse aqui, ó, você tem que acompanhar, né, o final do resíduo. Entendi. Então, o final do resíduo, ele é mais ou menos aqui, ó, né? Então, você vai pegar, não vai ter 6, vai ter 5,8 aproximadamente, tá vendo? Vai ficar um pouquinho Entendi. sobrando pra lá. Tranquilo. E tinha a parte da eficiência. A eficiência eu vou mostrar pra vocês no exercício, tá? Sabrina, antes. Igual nesse caso, 8. Só que na hora lá de montar mesmo, não tem como eu colocar 8 pratos, né? Então, aí eu colocaria 5, 6, como seria na prática? Aí você joga pra mais, né? Aí você joga pra mais, 5,8, você joga pra mais. Não tem como você jogar pra menos, né? Então, Tá. a gente sempre coloca mais. Não tem como você ter 5,8, né? Aí, igual aqui, na parte teórica, a gente fala que é aproximadamente isso. Mas na prática não tem como ser 5,8, né? Então, a gente joga, coloca um número maior, né? Aproximadamente. Aqui a gente acha um número aproximado mesmo. Então, aí de 5,8. Então, a gente pode jogar para 6, né? Porque não tem como a gente fazer 5,8. Tá? Sabrina, na parte do refluxo mínimo, se fosse a parte prática, em que eu iria estipular esse valor que você achou? Por exemplo, você achou 1, alguma coisa, né? É o que esse 1, alguma coisa? Sei lá. Seria uma vazão? Então, lá no aparelho, ele tem uma parte lá de refluxo, lá que mede a quantidade de refluxo, né? Tem um aparelhozinho em que você consegue controlar o R, tá? Então, isso aqui é uma coisa que você consegue controlar. Isso aqui é a vazão de líquido dividido pelo vapor, porque você produz uma quantidade de... Eu tenho que voltar lá, peraí, deixa eu voltar lá na frente. Aqui, ó, tá vendo? Ó, o refluxo, o RD, tá vendo? É a quantidade de líquido dividido por destilado. Então, você consegue, lá no final da coluna, vou botar lá. Tá vendo aqui, ó? O RD é LA sobre D. Então, aqui, o que seria o refluxo? Aí, o refluxo seria, né, a divisão entre a vazão do destilado, D, sobre a do LA, tá vendo? A quantidade que volta aqui, tá? Entendi. Então, do tanto que você consegue produzir de vapor, né? Uma parte, ela vai como produto mesmo, outra parte volta, tá? Então, tá. aqui é controle para você fazer o refluxo, é controle de vazão mesmo. E no aparelho, uma vez eu trabalhei de laboratório, né? Tinha tipo um rotâmetrozinho em que a gente marcava o refluxo lá, o valor do refluxo, tá? Que a gente queria. Você conseguia regular pela boia, no caso. Você conseguia regular aquele refluxozinho, o valor do refluxo, Entendi. tá? No aparelhozinho da coluna. Tranquilo. Então, é justamente controle ali de vazão mesmo, tá? O refluxo. Ok. Deixa eu voltar lá. Alguém ia me perguntar mais alguma coisa? Eu quero perguntar. E você calcula esse refluxo mínimo. Aí, o que aconteceria se eu colocasse um refluxo menor que isso? Não adiantaria de nada? O que é? Eu não entendi direito essa parte. Então, o refluxo, quando a gente fala do refluxo, qual que é a função do refluxo? Aumentar a eficiência do processo, né?
Então, como você coloca um refluxo menor que esse, acaba que você não consegue fazer a operação. Porque o refluxo aumenta a eficiência. Se você colocar um refluxo abaixo desse, não vai ter, na hora que voltar, que o refluxo enriquece, né, a parte do vapor com o componente mais volátil. Então, você não consegue ter uma operação efetiva. E você também não consegue ali, por exemplo, calcular o seu equilíbrio. Porque aqui, ó, graficamente, né, o refluxo mínimo, você não consegue determinar o número de pratos da sua coluna. Então, aí você vai ter um problema, né, nessa parte de dimensionamento, né, de colunas, porque você não vai conseguir voltar o seu produto e não vai conseguir enriquecer as partes, as seções. E também essa parte de dimensionamento aí, ó. Você não consegue achar, tem um número infinito de pratos. Então, ou seja, para você conseguir a separação que você quer ter, então, por exemplo, o nosso XD seria 95%. Você ia precisar colocar um número infinito de pratos. Então, ou seja, você não ia conseguir encontrar o que você deseja, que é o 95% de benzeno no final. Então, se você queria ter 95% saindo no topo, se você trabalhar abaixo desse valor, você não vai conseguir fazer. Porque para separar, ia precisar um número de pratos infinitos, não tinha como você dimensionar isso, entendeu? Então, para isso que serve, para você calcular. Então, se eu tiver um refluxo menor do que esse valor, eu acho, então, essa interseção no gráfico, né? E se eu tiver um refluxo, não vai ter essa interseção, né? Você não vai conseguir dimensionar. Justamente você acha esse refluxo mínimo, justamente para você trabalhar acima dele. Porque abaixo dele você não vai conseguir obter o que você deseja, que é o 95% de benzeno, né, que você quer que saia. Se você mudar a condição operacional, pode ser que você mudar, né, a quantidade que você queira separar, pode ser que consiga, porque aí vai ser outras contas, né, o seu XD vai ser outro, né. Mas aí na condição que você quer que saia 95% de benzeno no topo e etc, você não vai conseguir. Não tem como você dimensionar. Tá? Ô, Sabrina. Oi. O número de pratos que vai determinar aí o tanto de benzeno ou tolueno que você vai querer? Ou não? Então, é o número de pratos e o refluxo, né? O refluxo é importante. Porque, assim, vai depender do quê? Das condições operacionais. Então, vai depender da pressão. Aqui, no caso, a gente trabalha com a pressão constante. Então, vai depender da temperatura, né? Então, você vai ter que... você fez esse projeto querendo obter, né? 95% de benzeno no topo e 10% no resíduo. Então, o seu refluxo, como a gente viu ali, ele interfere muito na quantidade de prato, porque o refluxo, ele aumenta a eficiência. Então, se você tiver um refluxo com um valor maior, né, você vai ter um limite de refluxo que você pode colocar. Então, você tem um valor mínimo e um valor máximo. Então, você pode trabalhar naquilo ali. Quanto mais perto, né, quanto maior o refluxo, menor o número de estágios que você vai ter. Porque aí você aumenta a eficiência, mas aí você aumenta os gastos energéticos, tá? Então, seria isso, o refluxo, a quantidade de refluxo que você pode trabalhar, ele tem que ter um intervalo, de mínimo até um máximo, tá? Então, aí você trabalha naquele intervalo ali, do refluxo. E aí, o que acontece? A quantidade de pratos que interfere vai depender do quanto que você quer tirar de benzeno, do quanto que você quer, igual aqui no exercício, foi 95% que ele quis, né? Vai depender disso tudo que você está fazendo, tá? Da quantidade que você está querendo obter daquilo ali, tá? Do que está entrando. A quantidade que você colocou da quantidade que você tem de benzeno no início, da condição térmica da alimentação, tudo isso depende. O número de pratos. Vocês podem ver que lá, quando a gente muda a condição térmica da alimentação, a gente muda o número de pratos. Né? O número de pratos fica um pouco diferente. Sabrina, essa questão dele ser igual aí, nessa imagem agora que você tá. Não, lá no começo. Lá nos gráficos. Alto. Mais uns. Não, nesse outro gráfico que é colorido, que você vai desmontando os pratos aí.
Pode ser nesse gráfico aqui. Essa questão de tamanho de prato influencia, vamos supor, igual o primeiro, né? Dependendo da alimentação, o primeiro vai ser o maior. Isso diferencia